Fabiana Cabral, obrigado pelo superchat. Ela pergunta: boa tarde, eu também acreditava cegamente na ciência, agora vejo quanta estupidez. Mas ainda não compreendi a questão dos dinossauros. Qual a necessidade da criação e extinção deles? Aí você tem que perguntar para Deus, né? Mas não tenho como saber. No ponto de vista... Essa é uma pergunta perigosa, né? Porque as pessoas, elas ficam tentando se colocar na mente de Deus, né? Se eu fosse Deus, eu não teria criado uma espécie... Eu não estou dizendo que é o pensamento dela, tá? Mas eu já vi esse tipo de pergunta sendo feito com esse tipo de intenção. Não faz sentido que Deus tenha feito de tal forma. Inclusive, vários argumentos de Darwin são assim, né? Porque é o que a pergunta anterior, né? Por que Deus teria feito 2 organismos que parecem um com os outros, apesar de terem descendência, apesar de serem totalmente diferentes do ponto de vista, né, funcional, e não parecem com o animal aquático? Você está tentando se colocar na mente de Deus, né? E aí eu poderia especular qualquer coisa. Poderia dizer que Deus assim o fez para que a profissão paleontólogo existisse, entendeu? Porque a gente pode conhecer muito sobre a vida desses animais através da paleontologia. E muitas pessoas têm um fascínio enorme por dinossauros. Quase todos os jovens, principalmente homens, eu me tornei biólogo por causa dos dinossauros, né? No início eu queria me tornar um paleontólogo. Então esse fascínio, essa questão de detetive, de buscar, descobrir esses animais fantásticos, enormes, através da ciência, descobrir até mesmo como esses animais se alimentavam, simplesmente por causa desses fósseis que você encontra, né? Então a natureza ela é criada para a maior glória de Deus, né? No fim das contas, né? Eu também não queria viver em um mundo que tem um Tiranossauro Rex a cada esquina também, né? Então, sei lá. É melhor que eles estejam extintos, né? Milk Shakespeare, obrigado pelo superchat. Ele pergunta: como biólogo, qual milagre mais te impressionou? Acho que o manto, né? A tilma de Guadalupe, né? Mas não necessariamente que tenha a ver com biologia, mas de certa forma sim, porque aquela tilma já deveria ter se decomposto há muito tempo, né? O sudário de Turim, esses tipos, né? Eu não sou... milagres, assim, nunca foi o foco da minha conversão, propriamente dita, né? Foi mais no aspecto filosófico, histórico. Mas dos milagres, assim, que eu gosto mais, que eu faço referência maior, seriam Turim e o manto, porque a ciência tentou explicar esses 2 objetos de maneira naturalista e não conseguiu, né? Tá certo. Agora mudaram de assunto, eles perguntaram sobre a polêmica com os fãs de anime, não sei como é que pronuncia. Acho que isso é uma perda de tempo. E nunca vi na vida esses anime nem anime. Eu acho que não tem problema a gente ter... É importantíssimo que a gente tenha momentos de lazer, né? Mas esses momentos de lazer, eles devem elevar a alma de uma forma ou de outra, né? Eles devem levar ao relaxamento, mas eles não podem ser imorais, né? E o anime é desenho japonês, né? E a vasta maioria dos animes é pornográfico, tem elementos de... Eu não posso falar essa palavra, né? De abusar a criança, etc. Então tem formas melhor de gastar o tempo. E infelizmente a comunidade anime, né? Eles têm uma comunidade muito obcecada. Então se você critica o anime, eles ficam meio exaltados, né? E foi o que aconteceu aí no caso. Bom, aqui estão perguntando, você criticou bastante a evolução, agora uma pergunta ativa. Quais são os argumentos pró-criação, né? Os melhores, na sua visão. Essa é uma pergunta, ela começa errada já na essência, né? Porque geralmente a pessoa, quando ela pede argumentos para a criação, ela pensa num argumento científico, né? Mas o ato de criação, ele é um ato sobrenatural, não tem como você investigar a criação do ponto de vista científico, né? É aquela velha pergunta, prova que Deus existe. Aí você fala, prova. Aí você dá uma primeira via. O cara fala, não, eu quero que você me explique, me dê prova científica. Fala, pera lá, Deus não é um objeto da ciência moderna, né? Ele está fora do universo, ele é atemporal, imaterial. Então assim, como é que você vai dar uma prova científica do criacionismo? Você pode mostrar dados que estão mais compatíveis com uma ideia de uma criação
ex nihilo do que com o gradualismo. E eu acho que a mais clara é isso, né? Os organismos, eles têm eles não querem mutar, eles têm uma permanência, né? Eles têm identidade. Você vê esses aparecimentos abruptos. Obviamente, se você aceitar a idade da Terra como é aceito na academia, uma leitura ingênua do Gênesis não vai se sustentar. Se você achar que o 24 horas é literal, né? Inclusive a Igreja Católica nunca bateu um martelo sobre isso. Inclusive na própria Bíblia diz que 1000 anos para nós é um dia para Deus, ou algo desse tipo, né? Então, assim, uma leitura o Gênesis é histórico e ele tem que ser interpretado de forma literal, mas tem como interpretar de forma ingênua, né? Então eu acredito que o registro fóssil é melhor, e até o aparecimento dos organismos no registro fóssil, ele de certa forma corresponde bastante bem com o aparecimento no Gênesis, né? Então você tem as plantas, a ordem de aparecimento no registro fóssil, de certa forma bate com o Gênesis, tá? E o fato que os organismos são irredutíveis, né? Eles são... é muito mais... Explicar a biologia com a filosofia tomista, católica, torna a biologia muito mais inteligível do que uma filosofia materialista. Isso já deveria acordar as pessoas para essa possibilidade, né? Então, emendando já com a Bíblia, a pergunta do fim 095. O doutor poderia comentar sobre a questão de Adão e Eva, se é fato histórico ou alegoria, e os argumentos sobre, tem algum argumento biológico que provaria que os seres humanos teriam vindo de um casal só? Não, enquanto católicos nós somos obrigados a aceitar que Adão e Eva são históricos, são é o primeiro casal, a partir dele toda a humanidade surgiu, inclusive isso refuta, ao meu ver, a ideia de alienígena, né? Porque não teria como, né? Como a redenção de Cristo teria se aplicado lá os ETs lá em Marte. Eu acho mais uma vez, não tem como você demonstrar um evento no passado de forma empírica. Tá? Mas não tem nada na biologia de DNA que remeta a casal, alguma coisa? Alguma coisa nessa linha? Eles falam da Eva mitocondrial. Isso. Você encontra se você traçar aí a genealogia, né, fazer uma filogenia você vai chegar a um ponto em que todas as mitocôndrias, né, a diversidade mitocondrial na população humana atual, ela descende de uma única mulher, tá? Essa observação, ela é compatível, eu diria, com uma ideia de uma Eva real, né? Não a Eva mitocondrial. Só que isso não pode ser utilizado como uma prova cabal da existência da Eva. Porque você poderia ter, por exemplo, uma população de humanos, tá? E vamos supor, eu vou simplificar, mas vamos supor que sejam 5 pessoas, 5 homens e 5 mulheres que existiam no mundo, tá? E então você tem 5 linhagens, vamos assumir que tem 5 linhagens independentes desses humanos, tá? Não, eles têm um ancestral aqui comum, vamos supor que seja a verdadeira Eva, mas chegou um ponto na população humana, houve uma catástrofe e só sobraram 10 indivíduos. E eles são bem diferentes entre si, tem uma diferenciação genética elevada nas mitocôndrias, e acontece que por acaso essas 4 mulheres aqui eram inférteis ou elas morrem, e a única que sobrou foi essa, e se reproduziu com os 5 homens restantes, e a população humana foi repovoada, o mundo foi repovoado a partir daquilo. Então não tem como você supor que essa Eva que eu estou traçando como a Eva mitocondrial, ela é verdadeiramente a primeira Eva. Ela pode ter sido simplesmente um período de muita redução populacional na população humana, que gerou um efeito que a gente chama de efeito bottleneck, que reduziu a diversidade genética e tal. Mas é uma ideia que é compatível. Entendi. Mas não é uma prova da existência de Eva, tá? Interessante. Principalmente se o cálculo der que a Eva mitocondrial, e aí eles falam também do cromossomo Y Adão, principalmente se você traçar esse passado e a Eva cair em um período e o Adão cair no outro, você já tem um problema aí, né? Porque como que Eva
e Adão teriam existido em épocas tempos diferentes. Né? Então eu não gosto desses argumentos, mas eles são compatíveis. Mas não provas. O Terrogamos, obrigado pelo superchat, diz: os dragões representados em diferentes culturas não indicaria que os homens habitaram junto com eles seriam o que chamamos de dinossauros? Eu já vi gente falando sobre isso mesmo. Que os dinossauros seriam os dragões das escrituras, né? Segundo, se não me engano, acho que esses defensores da Terra Jovem dizem isso ou não? Sim, vamos apontar também para desenhos de algumas populações que são parecidos com... poderia, assim, não há uma impossibilidade lógica de ser o caso, mas veja, eu acho que se nós estivéssemos dividindo o espaço com animais de 30 metros de comprimento e muitas vezes de 15 metros de altura, eu acho que haveriam muito mais registros desses encontros, né? Porque alguns criacionistas Terra Jovem vão dizer que havia convivência até no século XVII, sabe? Aí já começa. Alguns vão falar que até presente no mundo atualmente você tem ali na Papua Nova Guiné, você tem pterossauros que foram avistados. Então, assim, eu não acho que seja uma impossibilidade lógica, mas eu acho que esses animais eram tão extraordinários, tão enormes, que, assim, você teria um registro histórico muito mais abundante desses encontros, né? E... poxa, pintura em caverna pode parecer com qualquer coisa, né? O cara tá fazendo uma pinturinha lá, parece com um diplodocus, tá? Como é que eu vou confirmar que aquilo era um diplodocus, entendeu? O cara às vezes era um mau desenhista, né? Vai saber. É verdade, é difícil de engolir essa história. A não ser que a pessoa acredite no monstro do Lago Ness, né? Eu já vi criações Terra Jovem dizendo que pode ser, tem cabível de investigação, às vezes tem um plesiosauro lá ainda. Assim, como eu falei, não é uma impossibilidade lógica, mas se o sujeito quer acreditar, ele não vai pro inferno por acreditar nisso, não é uma heresia, mas... Você chegou a ver esse monstro do Lago Ness ou foi só uma piada, uma propaganda para estimular o turismo lá na Escócia, né? Você tem uma foto famosa, né? Mas depois mostraram que era tipo um modelinho que usaram, né? Bom, muito bem, estamos chegando aqui ao nosso final, então se você quiser explorar aí um tema que nós não comentamos, fica à vontade. O que eu posso dizer? Sobre essa questão da similaridade, porque eu acho que essa é a que mais pega as pessoas, né? E muitas vezes eu acho que é o que mais convence, né? Então veja por que então que o humano e o chimpanzé teriam DNA similar, né? Até porque antes disso qualquer coisa, essa ideia de 99% de similaridade entre humano e chimpanzé é uma mentira, tá? Ah, é? Isso não... É uma similaridade elevada, mas não é 99%, porque... Quando eles fizeram os estudos, a gente nem tinha o genoma humano sequenciado totalmente. Era só agora, recentemente, que o DNA humano de telômero, o que a gente chama de telômero até telômero, o negócio inteiro foi sequenciado. E o genoma do chimpanzé, só agora que eles vão publicar o genoma inteiro. Então, se tinha um DNA totalmente, um genoma, que a gente chama de genome assembly. Então, o genoma do chimpanzé estava bem fragmentado, não era todos os cromossomos, né, de cromossomo a cromossomo, de telômero a telômero, e eles alinharam e olharam só as partes que alinhavam. Não sei se vai ficar muito técnico, mas eles, não vou entrar nos detalhes, mas eles olharam as partes que alinham, qual é a diferença, usando algumas premissas, né, mas a parte que não alinhava não entrou no cálculo, então houve uma superestimação da similaridade, né. Eu diria que a similaridade está aí por volta de uns 85%. Eu até fiz uma análise com o DNA, com o genoma que foi publicado aí do chimpanzé recentemente e do humano. Mas essa similaridade, olha, não há problema que o criador tenha se reutilizado de estruturas, de um plano corporal similar para fazer criaturas, né? E uma das coisas que eu sempre falo é que se os organismos tivessem, por exemplo, genes, estruturas fisiológicas completamente distintas dos humanos, a medicina, por exemplo, seria impossível. Por que fazer organismos mamíferos que são parecidos com humanos? Porque eu posso, por exemplo, trabalhar em um laboratório com camundongo e transpor aquela informação para o nosso benefício. Porque como é que eu estudaria vacinas, por exemplo, drogas,
se não houvesse similaridade entre os organismos, né? Eu teria que testar em bebê humano, né? Então, a alimentação, para você tornar aquilo que você come parte da sua substância, utilizar os compostos químicos, as proteínas que estão ali, tem que haver uma similaridade, tá? Então, muitas vezes essa similaridade se dá por simplesmente uma questão de funcionabilidade, né? Os organismos têm modos de vida similar e, portanto, eles têm genética similar. Outras vezes, né, nós ainda estamos tentando entender as razões, né? E a biologia evolutiva ela pode ser utilizada como uma hipótese, e o problema maior é você tornar a hipótese um dogma, né? E fazer esse argumento circular que eu mencionei, né? Nossa. Então, obviamente, a gente não falou, né? Mas eu tenho um canal, Ciência e Filosofia, Dr. Rômulo, se o pessoal quiser. Eu gravei mais de 220 vídeos lá, gratuitos, que as pessoas podem se aprofundar em alguns dos tópicos, né? Pércio Veloso, obrigado pelo superchat. Ele já respondeu isso, porque o darwinismo venceu. Lá atrás, aqui no nosso houve um lobby. Então, últimas duas questões. Uma sobre o tecido mole do Eberlin. Nossa, o pessoal tá insistindo, né? E por final, aí você já emenda e a gente encerra. Se você tá sofrendo perseguição por suas posições. Foi encontrado tecido mole em dinossauro, né? Obviamente não é que você quebra, você tem que desmineralizar o osso primeiro, e aí você tem, né, até proteínas que são preservadas, né? Você vê ali hemácias, é algo surpreendente, né? Então seria certamente compatível com a ideia de que esse fóssil não tem os 65, 67 milhões de anos. Já foi encontrado em T-Rex, em Tiranossauro Rex, em outros. Seria uma explicação, tá? Inclusive eu diria que é um dos dados mais fortes para quem acredita em Terra Jovem. Por outro lado, pode ser que o processo de fossilização ele é tão raro e tão extraordinário que ele permita que isso possa ocorrer, né? O animal ele é soterrado muito rápido, né? O osso ali ele está protegido de ação de bactéria, a coisa fica ali intocada, né? Há uma desidratação e a coisa se preserva, né? É um evento raríssimo. E veja, se Deus existe e Ele quer que a gente conheça aquilo que hoje não temos acesso direto, né? Faria sentido que a gente pudesse encontrar coisas extraordinárias, né? Mas eu admito que para um criacionista Terra Jovem isso aí é prato cheio, né? Então nós ainda teríamos, nós não sabemos como se dá essa preservação, né? Os estudos foram feitos propondo hipóteses de como isso se dá, eles são péssimos. Então é algo que ainda está em aberto. Entendi. E por último, se você está sofrendo perseguição por suas posições. Sofro nos comentários de YouTube, né? Muita difamação, pessoal reagindo e me atacando. Imagino que tem uma outra macumbinha aí que deve existir em algum canto aí. Já sofri no passado, na época que eu ainda estava na universidade, por causa de posições mais relacionadas a homossexualismo, essas coisas de direito moral, né? Direito natural, essas coisas. Isso não é admitido de forma alguma. Então você dá uma posição católica da biologia dos sexos, por exemplo, né? Não pode se discutir, você perde seu emprego. Evolucionismo está ficando cada vez mais comum criticar. Desde que você não traga Deus para a conversa, né? Há uma certa divisão até dentro da própria biologia. Tem pessoas que estão promovendo aí uma nova síntese com novos mecanismos, já tem indivíduos abraçando um certo, eu não sei qual a tradução em inglês, é panpsychism, a ideia que há uma consciência, a consciência ela é parte da matéria. Então o processo evolutivo, ele de certa forma, ele tem um certo, ele é guiado pela própria natureza, então o organismo é um agente da própria evolução, está ficando cada vez, ainda é bem tangencial, mas você já tem indivíduos bem famosos, Stuart Kaufman é um famoso, que eu assisti uma palestra dele, o cara chegou ao ponto de defender essa ideia de consciência na matéria, assim, e o cara é um dos mais famosos evolucionistas, né? O James Shapiro é um dos biólogos mais citados do mundo, ele fala que a
A célula é consciente, porque ela claramente age para um fim, e para não abraçar a teleologia clássica, ele abraça um panpsychismo que é meio bizarro. Então, eu não trabalho com macroevolução, meus colegas, eles são pessoas bem abertas, meu chefe é aberto, assim, então, até o presente momento, assim, eu trabalho hoje em dia com floresta, a pessoa tá pouco se ferrando, você quer um melhoramento genético de floresta, se você acredita que a Terra tem 5 mil anos, desde que você esteja melhorando as florestas e resolvendo o problema deles, entendeu? Eles não querem saber. Acho que na academia mesmo, né, que eu não tô mais em universidade, mas em academia mesmo, onde há o aspecto teórico, há todo aquele embargo ali, né, aquele bagagem, o pessoal fica mais temeroso, mas em um ambiente que tem um contato maior com o setor público, né, setor comercial, né, por exemplo, onde eu trabalho, você tem muita parceria com a Etiópia, por causa de plantação de café. Se você começar a meter pau em pessoas que têm fé na criação de Deus, você vai destruir a sua relação com a Etiópia, porque lá praticamente todo mundo é religioso. Então é muito mais flexível. Tá ótimo. Então tá bom, Romulo, muito obrigado aí por sua participação aqui no nosso podcast. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.